Se você mora no interior e ultimamente anda com dificuldade de dormir, ouve os cachorros latindo muito à noite, ou tá sentindo que o clima aí na roça ficou um pouco mais pesado e denso, isso não é por acaso. Para você que não tá entendendo nada do que tá acontecendo ou tá meio perdido, neste exato momento estamos passando pelo período de Quaresma, que é um período onde o véu entre a realidade e o mundo espiritual fica mais fino. Na Quaresma, muitas coisas acontecem sem explicação nenhuma, principalmente se você mora no interior do Brasil. A nossa equipe de reportagem do Eita Bacabal está nesse momento no curral onde os animais foram atacados. Neste curral foram 16 animais mortos durante a madrugada. Nós estamos justamente aqui num dos currais. Mostra aqui, Sara, ó. Aqui foi o local, gente, onde os animais estavam e acabaram aí sendo atacados por esses animais. Você entendeu a situação, ó? Aqui o local do curral onde os animais estavam e foram atacados. Um menino, o pai de uma criança que estava aqui, que correram aqui para o local no momento, disseram que viram um animal ainda, o barulho de um animal com olhos de fogo, correndo aqui nesta área de mato. Dizem que durante esse período, os portões do inferno meio que estariam abertos e tudo que é de ruim estaria livre para perambular pela terra. Ou seja, os demônios e as energias negativas ganhariam força e se manifestariam com mais facilidade durante esses dias. A gente sabe que o interior já tem sua própria atmosfera sombria quando anoitece. As pessoas que moram lá já estão acostumadas com a escuridão, com o silêncio e com o fato de ser literalmente vizinho de animais que podem colocar suas vidas em risco a qualquer momento. Atora logo aí, tipo. Não, distante. Na hora de que tu perder. Toma, seu maldito! Toma, seu maldito! Ai, seu desgraçado! Mas existe uma época do ano em que as coisas mudam completamente de nível, que é justamente na Quaresma. A Quaresma começa depois que acaba o Carnaval, e como se já não bastasse o Carnaval de 2026 ter começado numa sexta-feira 13, a Quaresma, que é esse momento onde o mundo espiritual fica mais agitado, começou agora no dia 18 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, e se estende pelos próximos 40 dias até a Páscoa, quando finalmente celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. A Quaresma é uma tradição cristã e é vista como uma oportunidade para os cristãos se armarem contra os ataques espirituais. Práticas como a leitura de escritura, oração intensa, penitência, jejum e a participação nos sacramentos são enfatizados para fortalecer a resistência contra essas tentações mundanas. A luta contra o mal é o ponto central nesse período, lembrando os fiéis da necessidade da vigília espiritual e da importância de se manter firme na fé. O número 40 também possui um simbolismo significativo na Bíblia, representando os períodos de provação e transformação, como os 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum e oração, sendo atormentado por Satanás. E acredito que não é por acaso a Quaresma começa logo depois do Carnaval, já que o Carnaval é a festa da carne, onde muitas pessoas se entregam aos instintos mais primitivos do ser humano, como o sexo desregrado e os vícios em bebidas e drogas. Então, esse é o momento onde o ser humano é muito atormentado por esses demônios da carne. E por conta disso, podemos fazer uma breve relação com Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. O Carnaval também é um prato cheio para atrair espíritos de baixa vibração que podem grudar em você e influenciar a sua vida. Devido a esse comportamento desequilibrado das pessoas durante as festividades carnavalescas, unido com a euforia e as batidas do funk, samba e pagode, vai se formando aqui no Brasil um campo de energia extremamente carregada, e isso faz com que se abrem portais espirituais daqui para o mundo físico para as camadas inferiores, atraindo espíritos e entidades de baixa vibração. Toda essa carga pesada que sobra do carnaval cria o cenário perfeito para que as influências espirituais negativas ganhem força nos próximos dias. As pessoas que entendem do mundo espiritual sabem disso, e por isso que não é à toa que a Igreja Católica batizou esse período de Quaresma. Se você mora na cidade grande, cercado pela luz azul forte dos postes, trânsito e barulho 24 horas por dia, talvez nem perceba essas coisas estranhas acontecendo. A poluição visual e sonora na cidade acaba mascarando o que se move
ao nosso redor. Mas para quem mora na roça, a história é outra. Ali o silêncio é total e a escuridão domina. E é nesse isolamento todo que o sobrenatural encontra o palco perfeito e tem muito mais facilidade para se manifestar. As pessoas que moram no interior, principalmente os mais velhos, percebem que o plano espiritual também tem as suas rotinas, seus rituais e suas manifestações, que podem ser percebidas por pessoas com maior sensibilidade. Durante a quaresma, as rezas aumentam, as famílias se reúnem mais, as imagens religiosas são cobertas e quando dá 18 horas, você já não vê mais nenhuma criança brincando na rua. As janelas são fechadas, as portas são trancadas com 2 ou 3 trancas e existe uma regra básica, quase de sobrevivência, que é você não pode ficar na rua até tarde. Olha isso, não sei se aconteceu não, o bicho tá com o pescoço furado aqui. Aí, ó. O outro no dia tá morrendo, tava cuidando dele, cuidando. Aí. Não sei o que aconteceu não. Eu tô agora querendo saber o que aconteceu. Que tipo de animal pode ter Eu atacado só esses digo que animais? não é cachorro nem onça. Na tua opinião. É, não, é uma espécie de algum bicho, um chupacabra, algum negócio aí, porque só no pescoço, só estrangula só. Todo era os ferimentos. Só no pescoço, só No aqui. pescoço. Só, e mais nada. É como se estivesse chupando sangue. Na garganta, no pescoço, aqui, ó. Do lado. Só chupava o sangue do animal. Essa reportagem que você acabou de ver foi um caso recente que aconteceu no Maranhão, agora mesmo nesse final de fevereiro de 2026. Pra gente que é da cidade, ouvir uma notícia dessa causa até um espanto na hora. Mas as pessoas que moram na roça já convivem tanto com o inexplicável que quando uma coisa dessa acontece, age até com uma certa naturalidade. Essa notícia me chamou a atenção não porque foi apenas um ataque de um animal selvagem, até porque perder algum bicho para uma onça ou lobo é algo comum na vida de quem tem fazenda. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi a brutalidade fora do normal, parecendo até um caso de filme de terror. Então, foi um fenômeno muito estranho que aconteceu justamente nesse período de quaresma. E isso me fez até questionar, será mesmo que isso foi uma mera coincidência? Nos comentários desses vídeos, as pessoas dizem que pode ter sido uma onça, e até faz sentido. Mas uma única onça não conseguiria matar 16 carneiros de uma vez, e sem contar que elas caçam para comer a carne, mas esses carneiros tiveram apenas os seus sangues sugados. E por conta disso, a gente é obrigado a se questionar que tipo de criatura realmente atacou esses animais. É lógico que, logo de cara, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é o famoso chupacabra ou até mesmo o lobisomem. E bicho, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fui de acreditar muito nessas histórias de chupacabra ou de lobisomem. Sempre achei que fosse uma lenda exagerada ou uma história assim pra boi dormir. Mas cara, vendo os detalhes desse ataque, esse vídeo me fez realmente questionar tudo. Porque pensa bem, foram 16 animais mortos da noite pro dia. A única coisa que podemos concluir é que tem coisa errada aí. Mas as bizarrices do interior não param por aí. Aqui tá muito calor no interior. Eu inventei de dormir aonde? Do lado de fora. E pra piorar, em tempo de quaresma. Que é, rapaz? Que é? Que é? O que é que você quer dizer? Gente, parece que ele quer falar alguma coisa. Gente, eu acordei com barulho de cavalo lá na frente da fazenda. E aqui a gente não tem cavalo. Que é isso? Tem gente rezando uma hora dessa? Tem gente rezando uma hora dessa? Aonde isso? Ô meu pai. Oh meu Deus. Tá repreendido. Ué? O que foi, rapaz? O que é aquilo?
Na sexta-feira santa, que vai ser 3 de abril, dizem que acontece a temida procissão das almas. Nesse dia, alguns moradores juram ouvir passos, vozes baixas, cânticos e orações no meio da estrada de terra. E quem decide olhar para ver o que é, vê uma fila de espíritos caminhando lentamente. É muito comum, mas muito comum mesmo, esses relatos de uma procissão das almas. Imagina a seguinte cena: você acorda umas 3 da manhã com um barulho baixo de cântico, como se fosse uma reza de igreja passando pela rua na frente da sua casa, misturado com o som de correntes pesadas sendo arrastadas pelo chão. Você levanta, dá aquela espiada pela fresta da janela e vê uma fila de pessoas encapuzadas, de cabeça baixa, segurando velas acesas, caminhando lentamente pela rua deserta. Caso você veja isso, os mais velhos do interior recomendam que você volte para a cama imediatamente e finja que não viu nada. E se você ouvir alguém batendo na porta, a melhor opção é não abrir e não ficar encarando. Mas é claro que tem histórias de pessoas curiosas que foram até a porta e ver quem era. Ali era uma entidade da procissão que entrega uma vela acesa para a pessoa e pede para ela guardar até a noite seguinte. Quando amanhece o dia e essa pessoa olha o que pegou, ela percebe que aquilo não é uma vela, e sim um osso humano. A lenda diz que o curioso que pegou esse osso fica amaldiçoado, sendo atormentado por visões da marcha dos mortos pelo resto da sua vida. Mas essa não é nem a pior parte da história. Os mais antigos avisam que seu pior erro não é espiar ou receber essa vela. O seu maior erro é tentar olhar para o final da fila quando a procissão das almas acontece. Porque se você cometer o erro de olhar para o último espírito que está caminhando na procissão e perceber que ele tem exatamente a sua aparência, o seu rosto, o seu corpo, meu amigo, pode se despedir da sua família. Isso é um aviso final que você será o próximo integrante da procissão das almas, porque significa que no dia seguinte você vai de arrasta para cima. Essa procissão das almas acontece porque muitas dessas almas não encontraram a luz, então elas ficam presas no plano terreno, revivendo seus sofrimentos, e na quaresma elas caminham pelo mundo dos vivos. Durante esse período da quaresma surgem diversas lendas: lobisomens que se transformam com mais frequência, mulas sem cabeça, espíritos, vultos no mato e presenças que ninguém consegue explicar. Por isso, na quaresma, ninguém quase anda sozinho depois do pôr do sol. As portas se fecham mais cedo e qualquer barulho estranho já é motivo de atenção. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, deixe seu like e deixe sua inscrição. Sabe que isso ajuda muito o canal a crescer.